Após a ditadura, o Brasil passa por um período de transição e começa a retomar os rumos da democracia. Nesta edição do Desvendando a História, você vai conhecer os governos democráticos que se seguiram e como chegamos ao atual momento de nosso país. Em 1989, o Brasil vive a primeira eleição com voto direto após o regime militar. Fernando Collor de Mello era jovem e, por não apresentar grandes mudanças no plano de governo, parecia ser a escolha certa naquele momento. A corrupção já era bastante acentuada e, portanto, ele vai se apropriar dessa situação da corrupção e vai lançar esse discurso carismático, renovador, mas ao mesmo tempo conservador, culminando com a sua eleição. E aí ele lança o plano Collor, que vai consistir no congelamento de preços e salários e com uma grande novidade que foi o confisco das poupanças de todos aqueles que possuíam além de 50 mil cruzados nos bancos em caderneta. Isso de imediato causou um grande descontentamento na parcela da sociedade que se viu prejudicada. O governo Collor durou pouco, 2 anos, ele terminou com tem grandes denúncias feitas pelo próprio irmão do Collor, de corrupção nas empresas da família em Alagoas, e isso acabou movimentando a sociedade com as passeatas, o movimento dos caras pintadas, exigindo o impeachment imediato, e para fugir do impeachment o Collor renunciou e o governo passou para o Itamar Franco. Itamar Franco ficou no poder pouco mais de 2 anos e tinha propostas para solucionar o problema da inflação. O Itamar Franco, de uma certa forma, ele tinha uma procedência diferente, tinha um histórico do MDB, depois do PMDB, mas de uma certa forma de uma ala conservadora do PMDB que seguiria esse caminho do Collor, que era, em linhas gerais, promover uma grande renovação na economia e na política brasileira, promovendo as privatizações de muitas empresas e acertando o modelo de governo brasileiro com o neoliberalismo. E também a necessidade de enquadrar o Brasil no mercado internacional, e para resolver essa questão foi elaborado durante o governo do Itamar o Plano Real. Esse plano saiu, o mentor intelectual desse plano foi o ministro da Fazenda do Itamar, Fernando Henrique Cardoso. Com o sucesso do Plano Real, o ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco concorre às eleições em 1994. Fernando Henrique Cardoso é eleito e leva a economia do país para o caminho neoliberal. Ele vai se aproximar dos setores mais conservadores, vai fazer aliança com o PFL, com o Antônio Carlos Magalhães, com o Marcos Maciel, e, portanto, seguindo assim um modelo de marca liberal bastante acentuada para conseguir realizar as medidas que considerava mais importantes, como, por exemplo, as privatizações. Com bons índices de governo, FHC é reeleito. Após 2 mandatos e não podendo mais concorrer à presidência, os eleitores começaram a buscar um candidato que oferecesse reformas. Luiz Inácio Lula da Silva tinha propostas de caráter social e, em 2002, chegou ao poder com uma grande porcentagem de votos. O espaço que o Lula não teve nas eleições anteriores, ele ganhou a partir do segundo milênio, quando retomava com um compromisso de fazer um governo mais voltado para os setores mais pobres da sociedade brasileira. O governo Lula deu uma continuidade ao que vinha sendo feito no governo anterior, com a grande diferença de adotar políticas sociais que puderam atender a maior parte da população. Essas políticas sociais
são relacionadas com Bolsa Família, que vai atender diretamente as famílias mais pobres, fazendo uma complementação salarial. E também no âmbito educacional, as políticas do governo foram muito voltadas para a inserção de uma grande parcela da juventude brasileira que não conseguia ingressar na universidade. A esquerda ganha mais uma eleição. Lula é presidente pela segunda vez, tomando posse em 1º de janeiro de 2007. Nas eleições de 2010, uma candidata ganhou destaque pela promessa de dar continuidade às políticas sociais do governo Lula. Os brasileiros foram às urnas e o resultado foi a eleição da primeira mulher na presidência do Brasil. A mulher, ela vem conquistando espaços e garantindo essas conquistas, porque apesar de uma campanha que foi feita durante esse período eleitoral da Dilma, uma campanha muito exacerbada, da oposição, ela saiu vitoriosa e com uma proposta de dar continuidade às políticas sociais que tinham sido implementadas no Brasil. Neste programa, você pode conhecer os 5 governos pós-ditadura que marcaram a volta da democracia em nosso país. Confira o conteúdo exclusivo no blog da TV Uva e desvende outros fatos históricos no site uva.br/tvUva.